precisava fazer suas trocas, fez com jogadores que ele levou para o banco para reforçar. No segundo tempo, o Palmeiras mandou no jogo e aí o São Lourenço escapou ainda em contra-ataques, o que é normal, não aproveitou e o Palmeiras na hora certa definiu. E vejam só, desta vez o Palmeiras não perdeu, apenas empatou. E empate fora de casa na fase de grupos é fundamental, ainda mais quando você confirma em casa. E é uma tendência. De volta aqui, torcedor do Verdão, trazendo mais um vídeo aqui bem interessante aqui com os maiores conteúdos, os maiores trechos para que vocês possam ficar por dentro aqui. A mídia aqui fazendo uma análise aí do próximo jogo do Verdão, né? Contra o Santos aí, o clássico. E também comentando do último jogo aí, que o Verdão estreou na Libertadores. Tem isso e muito mais. Pessoal, fiz aqui os melhores conteúdos dedicados para vocês. Já quero deixar aqui o link como crédito dos canais oficiais na descrição do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. O Palmeiras começou a chegar aos pouquinhos, aí tenta uma meia bicicleta, meia puxeta, né? Não sei, do Rony, o goleiro faz uma defesa. E depois os caras continuam em cima. Vem o segundo tempo, o Abel não mexe. O Abel opta por não mudar. E o São Lourenço, cara, começou a construir um gol atrás do outro. Isso também nos contra-ataques que ele aproveitou ao longo de todo o segundo tempo, não necessariamente no começo do jogo, só para dar um panorama aqui. Aí o Abel começa a mexer. E aí ele começa a botar Piquerez, começa a botar Flaco Lopes, começa a botar Aníbal Moreno, sabe? Começa a botar jogadores e começa a dar uma encorpada. De uma hora para outra, o Palmeiras começou a ocupar o campo ofensivo e acho que muda a postura também, né? O Palmeiras estava mais esperando, de repente ele começa a se ligar no jogo, começa a empurrar o São Lourenço e aí o Palmeiras começa a criar oportunidades. Tem uma que o Rony perde, bom, tem várias, né? Tem uma enfiada do Rios, que ela passa embaixo da perna do Rony, ele dentro da área já livre, assim, cara, se ele domina aquela bola, ele tá de frente pro goleiro, ela passa por ele. Depois o Flaco Lopes, numa jogadaça do Garcia pelo lado direito, dá um taquinho assim de calcanhar, meio que de letra, assim, serve o Rony, ele está acossado pela marcação e chuta por cima. Só que todos esses lances, eles são alternados com lances de muito perigo do São Lourenço. São Lourenço, assim, cara, começou a empilhar as chances perdidas, e aí a gente começa a ver esse filme, né? Irmão, o Palmeiras não é assim, se você não matar o Palmeiras, ele ressurge. E os caras começaram. Aí tem uma porrada que o cara dá de fora da área, a bola bate no travessão e quica atrás do Lomba. O Lomba fez outras defesas, o Lomba foi importantíssimo. Como entra bem o Lomba, né, cara, quando o Palmeiras precisa. O Everton é um titular absoluto, mas o Lomba não sente, cara. Bom, é um goleiro muito experiente também, né, mas que acerto da diretoria ao contratar o Lomba como um segundo goleiro. Ele não vai jogar sempre, mas quando ele jogar, o torcedor fica tranquilo, porque é um goleiro de muita concentração, né? Ele é muito seguro, ele joga sério, ele faz o que tem que fazer. E aí, depois de tantos gols perdidos, tem uma falta na entrada da área pelo lado esquerdo e vejam só, o Piquerez, que já estava em campo, desloca a barreira e chuta no canto do goleiro, isso no cantinho, né, nos minutos finais, para servir como castigo mesmo para o São Lourenço, que criou, não aproveitou, e o Palmeiras é isso. Em jogo de Libertadores, o jogo tem 90 minutos e mais os acréscimos, o Abel sabe disso, o jogo não estava favorável no primeiro tempo, não estava, o time estava perdendo por 1-0, ele tem o Campeonato Paulista, mas ele provavelmente não estava pensando nisso, ele estava pensando no jogo de agora, precisava fazer suas trocas, fez com jogadores que ele levou para o banco para reforçar. No segundo tempo, o Palmeiras mandou no jogo e aí o São Lourenço escapou ainda em contra-ataques, o que é normal, não aproveitou e o Palmeiras na hora certa definiu. E olha que até construiu para, quem sabe, até virar o jogo. E aí o resultado ele ficou, né, até de forma justa, porque o jogo foi muito aberto no segundo tempo. Tanto o São Lourenço poderia ter feito um gol, quanto o Palmeiras poderia ter feito mais. Tem uma jogadaça do Flaco Lopes também, que ele puxa o cara meio que na jogadinha de salão, assim, com a perna esquerda, enquadra o corpo e pá, chuta o goleiro, defende, a bola bate na trave e sai. Realmente o Flaco entrou muito bem. O Rony eu acho que fez um bom jogo, cara. Um jogo assim de esforço, de participação, ele tá numa fase ruim, assim, é verdade, mas o Rony é um cara que conhece muito Libertadores, é um cara que já foi titular dessa equipe muitos anos e substituir hoje o Hendrick não é nada fácil, né, pro Rony. O Garcia muito bem na direita. O Vanderlan acho que teve dificuldades, obviamente, aí o Piquerez entrou e mudou a cara do jogo no meio de campo, né? Aí o que acontece? Depois do 1-1, o Abel ainda coloca o Luan, que é outro titular, né? Vem jogando, por exemplo, para dar uma segurada ali, né? Para dar uma garantida no resultado, e a emoção foi até os finais ali, até os minutos finais. Inclusive até rolou
uma disputa ali que os caras ficaram pedindo pênalti. Aí sai o escanteio, ele dá vantagem, sai o escanteio e ele nem deixa cobrar o escanteio, né? O Valenzuela, o Jesus Valenzuela, e termina o jogo e aí o Palmeiras, ufa, respirou. Por quê? Porque, como eu disse, são 5 jogos ainda dentro da Libertadores. O Palmeiras precisava descansar os seus principais jogadores para esse jogo contra o Santos, mas precisava também voltar com um pontinho pelo menos de lá. E voltou. E é isso que eu cobro de um elenco considerável, de um trabalho interessante como é o do Palmeiras de Abel Ferreira, né? Quando você vai encarar uma equipe que, apesar, né, tradicional e até jogou muito contra o Palmeiras do São Lourenço, você tem que brigar. Não adianta você se entregar e usar a desculpa de que eram reservas. Quando você tem jogadores que puderam entrar no jogo hoje, do Quilate, do Marcelo Lomba no gol, do Gustavo Gomes, vejam só, que não está jogando por uma fatalidade, mas né, no teu time reserva, quando você tem Garcia e Vanderlan, quando você tem Rios, Menino, Lázaro, ex-Flamengo, que foi contratado a peso de ouro agora também. Então, assim, você precisa encarar os sul-americanos, quem quer que seja, e o São Lourenço ainda mais, né, que não é uma equipe auspiciosa, mas, enfim, deu trabalho e vai dar em São Paulo. E o Palmeiras sabe que não tem jogo fácil na Libertadores. Então, esse ponto foi precioso diante de todo o contexto, das circunstâncias, do que foi o jogo. Eu acho que está tudo certo. Abel Ferreira podendo fazer mais história ainda, né? Já pensaram num tricampeonato de Libertadores, o Palmeiras chegando ao tetra, algo que nenhum brasileiro conquistou, e dá para dizer que o Palmeiras é um dos candidatos, sim. Esse primeiro jogo, ele tem um contexto diferente, porque ele acontece fora de casa, entre as 2 finais do Campeonato Paulista, sendo que, no primeiro jogo, o Palmeiras perdeu a partida para o Santos e precisa reverter no próximo domingo. Algo muito parecido com o que aconteceu no ano passado, quando o Palmeiras preservou titulares na altitude para encarar o Bolívar, que estava no grupo do Palmeiras, perdeu o primeiro jogo para o Água Santa e justamente para que os jogadores descansassem, né, os titulares, para a grande decisão e o Palmeiras pudesse reverter, né, aquela vantagem que era do time de Diadema, o Palmeiras acabou perdendo. Depois se recuperou, como eu acho que vai acontecer nesse ano também. E vejam só, desta vez o Palmeiras não perdeu, apenas empatou. E empate fora de casa na fase de grupos é fundamental, ainda mais quando você confirma em casa. E é uma tendência. Ainda que eu precise dizer que esse São Lourenço foi uma boa equipe de futebol. Olha, deu trabalho para o Palmeiras no jogo inteiro. É claro que o Palmeiras não estava com a sua formação ideal, mas eu vou dizer que esse jogo em São Paulo, quando acontecer, no Allianz Parque, o Palmeiras vai ter que tomar todo o cuidado possível, porque é uma equipe que, se vier com a mesma postura, vai dar trabalho. Vai dar trabalho como outras já deram para o Palmeiras, mesmo o Palmeiras sendo o favorito, vai ter dificuldades. O que aconteceu foi o seguinte: o Abel Ferreira deixou em São Paulo jogadores titularíssimos, né, como o Endrick, que precisava de uma semana cheia depois de jogos com seleção, data FIFA, viagem, joga com o Novo Horizontino na quinta, joga com o Santos no domingo, ainda sofreu uma pancada na coxa, ou seja, ele está descontado, precisa descansar. Entre eles, Rafael Veiga, o Murilo, o goleiro Everton, vários titulares. Porém, ele também levou alguns para deixar no banco de reservas nesse jogo contra o São Lourenço. Na escalação inicial, a gente tinha o Fabinho abrindo o meio-campo, com o Rios, o menino, e na frente o Lázaro, Breno Lopes ou Estevão e o Rony de centroavante. Ele na escalação inicial, que a gente tinha como prévia, ele tira o Fabinho, né, coloca só 2 volantes ali, no caso o menino e o Rios, o Lázaro mais por dentro e o Caio Paulista aberto pelo lado esquerdo no setor ofensivo. E o Caio não fez um bom jogo, né? Aliás, o Caio Paulista, assim, se ele disputar a posição na lateral, ele é o terceiro reserva, ou melhor, o segundo reserva, né? Ele é a terceira opção porque o Piquerez e o Vanderlei estão na frente dele. Se ele disputar a posição no ataque, ele até começou o jogo de hoje, mas a gente sabe que ele não é uma das principais alternativas. E eu ouso dizer, não precisa ser muito gênio para falar isso, que o Caio Paulista seria titularíssimo absoluto no São Paulo de Thiago Carpini. E são escolhas, enfim, ele optou por ir para o Palmeiras, provavelmente ganhou um salário maior, vai disputar títulos, porque o Palmeiras vai passar por isso, mas em termos de retrospecto individual, ele teria muito mais sequência no São Paulo do que no Palmeiras. Enfim, cada um, é só uma análise aqui que estamos fazendo.
e ele não foi bem como atacante, que é a sua função de origem, né? Ele foi inventado como lateral no Fluminense pelo Fernando Diniz e depois deu sequência no São Paulo e foi muito bem naquele título da Copa do Brasil, fazendo gol inclusive contra o Palmeiras. Mas assim, o Palmeiras teve muitas dificuldades e o São Lourenço atacou bastante o Palmeiras. Cara, o Lomba faz uma defesa absurda antes do gol dos caras. Mas assim, eles com muita volúpia, né? O São Lourenço chegou com muitas vezes, chegou com muitos jogadores, toques rápidos. Eu gostei do time, sabe? E o Palmeiras, obviamente, tinha o Gustavo Gomes, que é um titular, mas está voltando de lesão ao lado do Naves. Você tinha o Vanderlan, que, enfim, em algum momento até chegou a ser titular do Abel. O Garcia, lateral direito, que é muito bom jogador. E aí no meio-campo, como eu disse, possíveis titulares, né? Menino, Rios, o Lázaro, que chegou agora, e o Rony lá na frente, juntamente. O Rony e tem mais um atacante e o Flaco acabou entrando no segundo tempo. Agora me fugiu quem é o próprio Caio Paulista, né? O Caio Paulista é esse segundo atacante. Mas enfim, o Palmeiras toma o gol numa bola parada, uma cobrança muito boa, o cara sobe muito alto no meio da defesa. O Lomba ali, depois de ter feito uma defesa absurda, nada pôde fazer. É isso, vamos começar com o Palmeiras então. Vamos à Argentina, estádio Nuevo Gasômetro. O Palmeiras com muitas reservas, né? Acabou entrando uma rapaziada no segundo tempo que mudou a cara do jogo, mas o Palmeiras foi buscar o empate contra o São Lourenço. O Vinícius Nicoletti traz as informações. Um abraço a todos que acompanham o Sport Center. Com o time alternativo, quase todo reserva, o Palmeiras arrancou o empate contra o São Lourenço no estádio Nuevo Gasômetro, em Buenos Aires. O time da casa começou pressionando em cima e fez o primeiro gol com o zagueiro Romanha, numa cobrança de escanteio. O zagueiro entrou com tudo e fuzilou o goleiro Marcelo Lomba. Depois que sofreu o gol, o Palmeiras reagiu e conseguiu pressionar, especialmente no segundo tempo, com as mudanças do técnico Abel Ferreira. Os 4 titulares da última final contra o Santos estavam no banco de reservas. Eles entraram no segundo tempo, mais o garoto Luiz Guilherme. E o Palmeiras criou chances com Rony, Gustavo Gomes, mas o São Lourenço tinha o contra-ataque e quase marcou por 2 vezes, Eraso principalmente com uma pancada na trave. O gol de empate saiu numa cobrança de falta perfeita do lateral Piquerez de perna esquerda, empatando para o Palmeiras. Com esse resultado, o Palmeiras mantém uma invencibilidade de 6 jogos sem perder para equipes argentinas pela Libertadores, jogando aqui em Buenos Aires. A última derrota foi exatamente para o São Lourenço em 2019, na fase de grupos, 1-0 para o time da casa. Agora o Palmeiras se concentra para a final do Campeonato Paulista, com a equipe completa domingo contra o Santos, no estádio Allianz Parque. Obrigado, Vinícius. É isso. Equipe completa contra o Santos e descansada, né? Quer dizer, missão foi cumprida. Buscar um ponto, acho que está bem dentro do projeto do Abel Ferreira. Mas o resumo do jogo, o Elton, a gente pode falar, o time melhora muito no segundo tempo quando entra o garoto Luiz Guilherme, que muita gente acha que deveria ter mais espaço. Se bem que tomou uma puxada de orelha do Abel Ferreira, né? Dizendo que ele não volta para marcar. Mas o time melhora muito com o Piquerez, com o Flaco, com o Aníbal Moreno. E a gente vê os números da partida. O Palmeiras melhora no segundo tempo, apesar de tomar, como a gente viu, uma bola na trave. Aquele Barreiro também perdeu um gol cara a cara com o Marcelo Lomba. Mas os números são esses aí. Palmeiras com mais posse de bola, 55%. Mais precisão nos passes, 81% contra 78%. Uma finalização a mais, 12 do Palmeiras, 11 do São Lourenço. Finalizações certas, aí vantagem do time argentino, 5-3. Ações defensivas, mais do Palmeiras, 44-39. Mas basicamente é isso, né? Um Palmeiras que melhora no segundo tempo com a entrada dos caras mais importantes da equipe, titulares da equipe, né? Edu, claro que a gente tem que partir do princípio que o Palmeiras jogou com a equipe alternativa contra um São Lourenço em casa que tentou impor o seu ritmo e em algum momento do jogo conseguiu. Eu concordo com a leitura do Abel Ferreira, porque ele diz, né, que sofreu uma pressão inicial, depois o Palmeiras controlou o jogo e o São Lourenço teve só o gol. A gente viu aí que não foi bem assim, né? No primeiro tempo teve 3 finalizações no alvo. O Lomba fez uma grande defesa, como você falou, mas dentro do que
o Abel Ferreira colocou como proposta de jogo, funcionou durante boa parte da partida com a equipe principal, né? A equipe que começou os 11 iniciais, né? Antes da entrada dos jogadores que você citou. Bem o Vanderlan fazendo essa dobra com o Caio Paulista pela esquerda, o Caio Paulista tendo a oportunidade de jogar numa segunda linha como ponta. Não é novidade para ele, não é novidade nesse Palmeiras, porque o Mike já fez essa função do lado direito, então era muito natural que ele tivesse um pouco mais de liberdade para ser o cara mais criativo. O Lázaro tendo essa oportunidade também, né, fazendo essa trinca ali pelo lado esquerdo. O Breno Lopes, mais uma vez, tendo oportunidade. Agora, muitas vezes jogando pelo lado direito, né, o Garcia, né, o Gustavo Garcia foi o titular na ala direita, se a gente pode colocar como ala, porque muitas vezes o Kaique Naves, né, fazia a função de foi zagueiro, mas fechava pelo lado direito, e aí o Garcia tinha liberdade para jogar um pouco mais à frente, até para espelhar o que fez o São Lourenço, né, jogou com 3 zagueiros, muitas vezes fez linha de 5, então o Palmeiras tinha dificuldade de infiltração. No segundo tempo, com a entrada desses jogadores que você falou, o Piquerez entrou no lugar do Vanderlan, né, para fazer o lado esquerdo, para fechar como um lateral, mas tendo essa liberdade. O Flaco Lopes no lugar do Caio Paulista, aí mudou um pouco a formação. O time passou a ter um cara de referência ali próximo do Rony. E aí o Palmeiras conseguiu ser uma equipe mais perigosa. Conseguiu o gol numa bola parada, e o curioso, né, o Palmeiras está tão acostumado a fazer gols de bola parada, sofreu um de bola parada no primeiro tempo, mas de uma bola parada diferente no segundo, né, uma cobrança de falta direta, algo raro, inclusive, no futebol brasileiro. O último gol do Palmeiras foi contra o Vasco, né, no Brasileiro do ano passado, um gol do Rafael Veiga, cobrança de falta direta, e conseguiu um empate, não só graças à entrada desses jogadores, mas principalmente a mudança da postura da equipe, a formação para tentar agredir o São Lourenço. Conseguiu um bom empate fora de casa, e isso diz muito sobre os times brasileiros na Libertadores, Edu. Mesmo com a equipe alternativa, o Palmeiras soma um ponto importante fora de casa contra um favorito a classificar-se para a próxima fase, com sua equipe principal, né, jogando em casa. Então acabou sendo um empate, no fim das contas, muito bom para o Palmeiras. Foi um jogo com emoções, né? Mas gols mesmo, um de cada lado. E o gol de falta, que tem sido um artigo raro por aqui, né? Raro até no futebol, né? A gente pode dizer. Mas valeu o ponto. O Piquerez fez esse gol aí a 9 minutos do final. Tava 1-0 para o São Lourenço, então placar final 1-1. E o outro gol na Libertadores tinha sido em 2022, Rafael Veiga, no finalzinho do jogo. Mas olha a diferença do cenário. Tava 7-1 contra o Independente Petroleiro da Bolívia. Aí foi o 8º gol. Foi aquela surra que o Palmeiras deu no time boliviano. O Rony, que correu uma barbaridade, né? Até desarmou lá na defesa, tentou um gol de semi-bicicleta, uma puxeta. Ia ser bonito aquele gol, hein? O Rony correndo muito, tentando recuperar a condição de titular no Palmeiras, então. Este é o Abel Ferreira, o time do Abel Ferreira, que compete e vai muito bem na Libertadores. 22 jogos, aproveitamento superior a 71%. 14 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. E com times mistos, né? Dessa vez conseguiu um empate. Ou reservas. Os gols marcados foram 45, os sofridos 15. Quando sai atrás no placar, foi buscar 4 vezes e apenas em uma ocasião perdeu o Palmeiras do Abel Ferreira. O Rony correndo uma barbaridade. Mas futebol é isso, né, Elton? O Palmeiras vinha muito melhor no momento no segundo tempo. No contra-ataque, o São Lourenço vai lá, manda aquela bola na trave, tem o Barreiro uma outra chance. Aí o Palmeiras faz o gol e quase consegue a vitória com o chute do Flaco Lopes, né? Então, por isso aqui também que o Palmeiras não sai com os 3 pontos da Argentina. Mas, de uma forma geral, o que a gente vê aí, até na nossa tela que a gente mostrou, é como esse Palmeiras é sólido em Libertadores, né? E aquele voleio, bicicleta do Rony, o Rony sempre tenta, né? Quando tem oportunidade, acaba finalizou bonito e o goleiro acabou fazendo a defesa. É impressionante, né? Como esse time ele não se entrega, é um time que luta até o final, independentemente de quem esteja em campo. O Marcelo Lomba até falou isso, né, na coletiva. Ele não tem muitas oportunidades, titular o Everton. E é o momento dele mostrar serviço para o Abel Ferreira, né? Mostrou. E manter a mesma intensidade da equipe.
E mostrou. E quando entra é importante, né? Eu acho que é um jogador que tem sido importante. Uma boa opção para o gol, uma opção segura. O Palmeiras foi no mercado, né, buscar no Internacional porque sabia disso. E ele é um exemplo, né, do que a gente tem visto nesse time do Palmeiras, dos jogadores que entram. Alguns abaixo, né? E eu acho que o Breno Lopes, por exemplo, não fez um bom jogo. O Gabriel Menino também pouco abaixo, apesar de achar que ele, no primeiro tempo, até tentou um pouco mais ser um meio armador, se aproximar um pouco mais. O Aníbal Moreno, quando entrou, foi muito melhor, né? Acho que o Aníbal Moreno eu não citei, acho que no segundo tempo ele mudou um pouco até o ritmo do meio-campo do Palmeiras. Então acaba sendo uma equipe que tem esse elenco equilibrado, não é um elenco estrelado, não é um elenco que muitas vezes você sai um craque e entra outro, mas é um elenco que mantém a competitividade, que é o mínimo que o Abel Ferreira exige dessa equipe do Palmeiras. Foi o que aconteceu contra o São Lourenço, foi um time competitivo, um time que arrancou um ponto importante fora de casa, dado o cenário, né, de um time alternativo que não joga junto, né, pode até treinar juntos, mas não jogam jogos oficiais juntos, e um jogo de Libertadores acabou sendo um ponto importante, e mostra também que a prioridade do Palmeiras é o Santos, mesmo a Libertadores sendo a prioridade da temporada. Um jogo que pode conquistar, né, um título, mais um título paulista, acabou vindo à frente de um jogo de Libertadores importante contra o São Lourenço, um confronto direto pela primeira posição do grupo. Então acabou sendo, no fim das contas, pelo menos metade da semana, né, com a missão cumprida. A outra metade vem agora, com a equipe descansada, jogando contra o Santos na final do Paulistão. Palmeiras em busca do tricampeonato, nas duas últimas conquistas, perdeu o primeiro jogo no Paulistão, na decisão, e acabou ganhando muito bem em casa. Vamos ver se isso acontecerá novamente neste domingo, Palmeiras e Santos. E o Flaco, hein? Que temporada tá fazendo o Flaco? Entra bem, entra com personalidade. Garoto, ainda 23 anos, mas entrou bem mais uma vez o artilheiro palmeirense na temporada. Era isso aí, torcedor do Verdão. Então, o Palmeiras focado, né, 100% para o próximo jogo diante do Santos, do Clássico, que precisa recuperar essa vantagem de 1-0, né? Não é um placar muito elástico, aí o Verdão tem toda a capacidade de fazer, né, reviravolta e levar esse título do Paulistão. A torcida em peso está confiante, o Abel Ferreira também sabe do potencial do elenco aí do Palmeiras, né? O jogo vai ser agora dia 7, né? E vocês, pessoal, tá confiante no Verdão e já deixa seu palpite para esse jogo agora diante do Santos, né? O Verdão que estreou na Libertadores aí praticamente com vitória, né? Esse empate aí foi com sabor de vitória. O Verdão jogou fora de casa, né? Tem essa questão aí. Também jogou com um time alternativo. O Abel fez algumas escolhas aí que, né, alguns da mídia esportiva aí falou que não foi a maior decisão, mas o técnico aí sabe o que está fazendo, ele tem crédito, né? Tem seu histórico aí de resultado positivo. É o momento de entregar, né, a confiança no Abel Ferreira. E pode esperar, pessoal, que é mais um título aí para galerias do Verdão, do Campeonato Paulista, né, pessoal? E você está confiante aí no Verdão? Deixa aí seu palpite aí. E fala também, pessoal, do seu ponto de vista aí, o que vocês viram de errado, né, nesse jogo diante do São Lourenço aí pela Libertadores, que assim os jogadores possam estar se encaixando, adequando o time aí para o próximo jogo agora no Clássico aí, diante do Santos. Então é importante que você deixe aí seu feedback. Pessoal, vou ficando por aqui, não esqueça de dar aquela valorização no nosso trabalho com seu like e também se inscrever no canal para que o YouTube entregue para vocês novos vídeos com informações atualizadas do Palmeiras,